Eu tive uma ideia. E se a gente fizer uma atualização da Bíblia? Tirar algumas coisas que já estão fora de moda. Tem muitas pessoas saindo da igreja por alguns versículos que incomodam as pessoas. Acho bom a gente, de repente, fazer uma atualização para que as pessoas não se sintam tão incomodadas assim com algumas coisas que a palavra do Senhor nos ensina. Sim, eu estou pensando que isso pode ser uma boa ideia. Ô Anderson, eu tive uma ideia aqui, ó. Dá uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu tenho certeza que esse texto vai ajudar bastante você nessa ideia nova que você teve. Tá bom? Beleza? Tá bom. Tá, beleza. Ótimo. Tá, beleza. Legal. Tá ok. Apocalipse 22, 18, né? Eu vou pegar aqui e vou dar uma olhada. Estou com a minha Bíblia aqui na mão. Deixa eu ler. A todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá o testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 18, 19 e 20. Acho melhor eu rever a minha ideia sobre a atualização da Bíblia. A graça e a paz, pessoal, seja muito bem-vindo aqui no Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto aí da atualização da Bíblia. Um tema que muitas vezes gera polêmica, muitas vezes é entregue de uma maneira realmente irresponsável e que por isso coloca no coração das pessoas uma certa preocupação. No entanto, é um debate interessante e eu gostaria de dar aqui o meu ponto de vista, a minha opinião sobre o assunto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a você é que você se inscreva aí no nosso canal para que você possa acompanhar sempre conteúdos bem atualizados sobre assuntos bíblicos, sobre assuntos teológicos aí, tá bom? Então não esqueça de deixar a sua inscrição e deixar o sininho das notificações ativado para você receber notificações sempre que nós postarmos vídeos novos aqui no canal. Dito isto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que sim, eu realmente acredito que as atualizações da Bíblia, elas são necessárias quando nós olhamos para o ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da gramática, porque independente da cultura, existe ali dentro de cada povo uma língua bem específica. Então, mesmo no nosso caso aqui, que a Bíblia seja traduzida para o português, quando ela for ser traduzida para o espanhol, por exemplo, evidentemente a língua vai ser outra. Então, vai ter algumas nuances dentro da gramática, dentro das palavras em si, que serão usadas de maneira diferente para trazer a expressão do texto original. Então, eu acredito sim que atualizações com relação à gramática são necessárias e vão contribuir e ajudar para uma melhor interpretação da palavra. E também sou a favor de diferentes versões em uma mesma língua, porque através de diferentes versões, até um leitor, por assim dizer, leigo, que não tem um estudo teológico bem fundamentado, vai conseguir por si próprio, ao ler diferentes versões na sua própria língua das Escrituras Sagradas, encontrar o real sentido daquilo que o texto quer dizer. Agora também, para aquele estudante da palavra, para aquela pessoa que está realmente voltada a entender as Escrituras e tentar interpretá-las da maneira mais correta, ele não pode abrir mão de ter o conhecimento mínimo, o conhecimento básico daquilo que os textos originais dizem. Porque sim, é possível você pegar um texto original e traduzir de maneiras diferentes para uma determinada língua, tá? Mas essas maneiras diferentes não pode ferir a essência daquilo que o versículo está trazendo, daquilo que o texto bíblico está falando lá no seu original. Então, a partir do momento que você tem um contato com a língua original, você tem também a percepção do quanto aquela palavra que foi traduzida está sendo correta ou não, está sendo condizente com o original ou não. Porque é verdade que as diferentes versões vão sim, de um jeito ou de outro,
receber influência do seu autor, né, do seu tradutor e também do seu contexto socioeconômico em que ela foi traduzida. A própria cultura também vai interferir de alguma maneira naquela tradução. Então, isso sim precisa ser levado em conta e em consideração nas diferentes versões e traduções que vão existir. Por isso, né, eu sempre recomendo que você tenha 2, 3, 4 versões diferentes da Bíblia na sua biblioteca, a fim de que quando você for estudar um determinado trecho das Escrituras, você consiga de fato extrair dali a verdade, a essência. Então, você pode sim trazer uma certa interpretação na sua tradução, desde que essa interpretação não vá contra os princípios fundamentais das Escrituras Sagradas. E para isso a gente precisa entender o contexto de toda a palavra de Deus. Agora, quando nós falamos de uma atualização que diz respeito a alterar princípios que as Escrituras estão nos ensinando, isso tem que ser levado em consideração com muito cuidado, porque você não pode, em hipótese alguma, alterar o sentido original. Por exemplo, se a Bíblia está me ensinando que mentira é pecado, isso já é um princípio espiritual. E a gente tem que entender a Bíblia como um livro transcendente. Ela não fala apenas das coisas aqui da terra, ela não fala apenas de cultura, ela não fala apenas de situações em que nós vivemos no mundo atual. Ela fala de um mundo além do mundo natural, ela fala de um mundo espiritual, ela fala de leis espirituais, ela fala de um corpo novo após a ressurreição, por exemplo. Ela fala de salvação, de vida eterna após os nossos dias aqui nesse planeta se completarem. Então nós vamos morar com Jesus, nós vamos estar no céu após a nossa existência aqui terminar. E com isso a gente precisa entender o seguinte: embora a cultura possa mudar, a língua possa mudar, as pessoas a quem a Bíblia alcança possam ser diferentes, existem princípios espirituais que não podem mudar, não podem ser alterados. De acordo com a própria Escritura, nós podemos aprender o seguinte: primeiro, existe um Deus poderoso, amoroso, que criou a humanidade, de acordo com o que nós cremos dentro da palavra de Deus. E esta humanidade veio a pecar contra Deus. E o pecado faz separação entre Deus e os homens. Existe um princípio espiritual que não tem como ser revogado. E o princípio diz que o salário do pecado é a morte, tá bom? Mas, no mesmo texto, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o mesmo princípio espiritual que existe para condenar o pecado com a morte, também existe através da graça de Deus para alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. O mesmo princípio que existe para condenar o pecado, também existe para trazer uma saída, para trazer um escape. É a graça de Deus te fornecendo, por meio de Jesus Cristo, a salvação. Com isso eu quero concluir o seguinte: algumas coisas dentro da Escritura Sagrada não tem como mexer. Mentira sempre vai ser pecado independente do contexto cultural. Assassinato sempre vai ser pecado independente do contexto cultural. E extrair isto dos princípios bíblicos, revogar isso da palavra de Deus, é se sujeitar a um julgamento divino posteriormente. Há que se tomar cuidado com essas questões. Então, sim, eu posso fazer uma atualização gramatical das Escrituras Sagradas, eu até também posso fazer uma certa adaptação com relação à cultura, mas eu não tenho como alterar princípios espirituais. Ao alterar princípios espirituais, eu estou colocando em jogo a vida eterna das pessoas. Mas eu acredito que seja importante pontuar também que as pessoas, independente do pecado, da situação em que elas estejam vivendo, elas carecem do amor, né? Do amor de Deus, do amor da igreja, do amor de uns para com os outros. Então elas sim, sempre vão precisar ser alvo do nosso amor, do nosso trabalho, no sentido de levá-las a Cristo, de levá-las ao arrependimento, independente da situação em que elas estejam vivendo. Mas eu preciso entender que o princípio bíblico espiritual precisa ser interpretado, precisa ser analisado de maneira correta. A Bíblia, como nós a temos hoje, nas diferentes versões em que nós temos hoje,
falando especificamente aqui da nossa língua portuguesa, ela atende sim às nossas necessidades e vai estar aí para nos ajudar em tudo aquilo que precisamos para entender mais aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que tomar o cuidado de seguir as Escrituras de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade, ou de acordo com o nosso princípio, de acordo com aquilo que a gente entende ser bom, ser ruim, ser atual, não ser atual. Então, para que a gente possa fechar esse vídeo aqui, eu quero que você perceba e entenda que ao ler as Escrituras Sagradas, você pode sim trazer uma interpretação que sirva para os dias de hoje, para algo que atenda à nossa necessidade hoje. Conta-se a história de que quando o missionário foi ministrar a uma tribo indígena aqui no Brasil, eles não sabiam que era pão. Então, para que o índio entendesse que Jesus era o pão da vida, em vez de usar a palavra pão da vida, usaram que Jesus é a macaxeira da vida. Então, o índio entendeu que aquilo significava alimento. O índio entendeu que aquilo significava que eles em Jesus, eles iam ter nutrientes espirituais para viver a vida cristã. Tá? Então, não houve uma alteração no sentido do que as Escrituras dizem. Houve ali uma atualização com o contexto, uma explicação do significado da palavra pão, mas não houve um tirar o sentido das Escrituras. Não houve um tirar a palavra que já estava escrita ali. Houve aí sim uma explicação, uma maneira de você entender o que o texto bíblico quer te revelar. Mas nós devemos ter cuidado, porque nós seremos cobrados se transformarmos algo que é pecado em algo que não é pecado. Isso é muito sério e a própria palavra, como nós vimos aqui em Apocalipse, nos revela que seremos cobrados por isso. Eu espero que esta opinião te ajude de alguma maneira e que o Espírito Santo possa iluminar melhor os nossos corações. Eu fiz um outro vídeo sobre a inspiração verbal da Bíblia também. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para estar sempre recebendo conteúdo novo sobre teologia e deixa aí também o seu like, seu joinha para nos abençoar, amém? E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer de coração você que acompanhou o vídeo até o final. Deus te abençoe e até a próxima.